Indiana Jones é um dos maiores sucessos do Steven Spielberg e foi um dos filmes que transformou Harrison Ford em um astro do cinema. E nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma análise, uma crítica sobre os 4 filmes da franquia. Então, bora lá começar esse vídeo. O primeiro filme, intitulado Os Caçadores da Arca Perdida, foi lançado em 1981, onde nós somos apresentados a um professor e arqueólogo conhecido como Indiana Jones, que foi vivido de uma forma maestral pelo Harrison Ford. E no caso, esse professor ele é contratado para encontrar a Arca da Aliança, que segundo as escrituras bíblicas, essa Arca da Aliança ela contém os 10 mandamentos que foi revelado por Deus a Moisés. Só que como o filme ele se passa em 1936, não é apenas o professor Jones que está atrás dessa Arca da Aliança, pois os nazistas eles também querem muito essa Arca da Aliança. E a gente pode dizer que esse primeiro filme do Indiana Jones, ele praticamente definiu o que é um filme de aventura. Ele contém uma série de características que filmes de hoje em dia replicam até hoje. Se você assistir esse filme do Indiana Jones hoje em dia, você pode achar que é um filme cheio de coisas clichês e genéricas, mas se você parar para pensar que principalmente os 3 primeiros filmes da franquia Indiana Jones fizeram todas essas coisas que a gente considera clichê hoje, eles fizeram lá pela primeira vez, o seu olhar pelo filme ele vai mudar completamente, porque ao invés de você ver um monte de coisas clichê, você vai ver um monte de coisas que aqueles filmes fizeram pela primeira vez, que os filmes de hoje em dia replicam e reutilizam bastante até mesmo nos dias de hoje. E com certeza uma das melhores coisas desse filme é o protagonista. O Indiana Jones é um cara muito inteligente, engraçado, carismático, sedutor também. Ele também é atlético no sentido de que ele corre, pula, se pendura de um lado pro outro, sai batendo em todo mundo. Ele tem todos os atributos clássicos de um herói. A gente consegue sentir uma empatia muito grande pelo personagem lá já desde o começo do filme. E talvez uma coisa que vocês não sabiam foi que o Harrison Ford nesse primeiro filme ele não utilizou dublê. Então em todas as cenas de ação, de aventura, ele sempre estava ali presente, então a direção ela não precisa fazer aqueles cortes excessivos de câmera para tentar esconder o rosto do ator, pois o Harrison Ford ele sempre estava ali presente e ele não media esforço para viver ali as cenas de ação e de aventura do Indiana Jones. E já entrando aí nesse lado da ação e da aventura, como esse filme ele é bem feito, o Steven Spielberg ele tem um controle muito grande de tudo que ele filma. Ele tem uma calma muito grande em mostrar tudo o que está acontecendo na cena de ação. Ele sempre opta por posicionar a câmera em ângulos onde a gente consiga ver claramente tudo o que está acontecendo. Só uma coisa aqui que eu tenho a falar de negativo sobre essas cenas de ação é que eu acho que elas são muito longas, elas se estendem muito mais do que o necessário, ao ponto de você chegar ali e pensar, pô mano, já tá aí 5, 6 minutos um cara perseguindo um ao outro aí, chega né, vai, bola pra frente, vamos pra próxima cena. Só que ele pelo menos consegue deixar a gente preso ali no que tá acontecendo na ação, porque ele vai colocando umas pitadas de humor. Então, por exemplo, o personagem ele precisa lá segurar o artefato raro, então do nada eles em alguma coisa, o artefato cai, aí ele perde a arma dele. Ele sabe colocar uns momentos cômicos nessa cena de ação que faz com que a gente fique pelo menos mais preso e se entretenha melhor com toda a ação que ele vai proporcionando pra gente ao longo do filme. E o Steven Spielberg ele utiliza muitos recursos práticos, ele usa pouquíssimo CGI, ele só usa mais o CGI na verdade quando envolve cenas com alguma coisa mais mística, que aí no caso nem tinha como mesmo fazer de uma forma prática. Mas por ele utilizar bastante ali os recursos práticos, você acredita muito mais em todas as cenas de ação e de aventura ali que você vê em cada cena. E é legal também porque cada cena é muito diferente uma da outra. Então, por exemplo, a cena de aventura que você vê ali no começo do filme é diferente das que você vê no meio e é totalmente diferente do que você vê lá no final do filme. E outra coisa legal que tem nesse filme são os personagens coadjuvantes. Pra falar a verdade, tem uma que é a mais legal, que é vivida pela atriz Karen Allen, que no caso é o interesse romântico ali do Indiana Jones, que é uma personagem muito engraçada. Ela é uma personagem que contém as melhores cenas do filme, no sentido assim das cenas mais cômicas mesmo. Os momentos que eu mais vi nesse filme sempre estava ali com a personagem dela. Ela infelizmente não tá no Indiana Jones 2, mas Indiana Jones e o Templo da Perdição contém outros personagens coadjuvantes ainda melhores. Agora esse filme do Indiana Jones e o Templo da Perdição, ele já foi lançado em 1984 e você já percebe ali que o orçamento do filme ele já deu uma mudada. Você percebe um pouco também que o filme é um pouco mais grandioso e como eu disse, ele tem personagens coadjuvantes muito legais, como por exemplo o ator vietnamita, que no caso é o ator Ke Huy
Ke Huy Quan, alguma coisa assim que pronuncia o nome dele. Que no caso eu achava que ele era chinês, só que na verdade ele é um ator vietnamita. E é claro que hoje em dia ele já é um adulto, mas quando ele gravou esse filme, ele era uma criança e lá ele mandou muito bem. Além de ele ter uma boa interpretação, o personagem dele é muito legal, porque ao invés de ele ser só uma criancinha que vai ficar ali atrapalhando Indiana Jones, ele é uma criança que ajuda pra caramba e pelo contrário, ele sempre salva também muito Indiana Jones. Ele é como se fosse um ajudante, ele é como se fosse o Robin do Indiana Jones. E tem outra personagem aqui nesse filme que ela é fantástica, é a personagem da atriz Kate Capshaw, que inclusive essa atriz, ela é casada até hoje com Steven Spielberg. Ela vive ali o novo interesse romântico do Indiana Jones, e ela é uma mulher rica, da cidade grande, que não gosta dos matos, não gosta também dos animais selvagens, e ela até foge um pouco daquele estereótipo da mocinha que sempre precisa ser salva, porque ela tem uma função nesse filme de ser mais, na verdade, um alívio cômico. E eu diria até que eu gosto muito mais desse segundo do filme do que do primeiro, porque no primeiro filme o Indiana Jones ele sempre faz as coisas mais sozinho e os personagens coadjuvantes vai seguindo ele. Nesse segundo filme ele sempre tá trabalhando ali em equipe com aquele garotinho e com o novo interesse romântico dele. Então o filme ele também é muito mais ágil, as coisas nesse filme elas vão acontecendo de uma forma muito mais rápida e mais acelerada, que é um ponto bom, porque nos filmes do Indiana Jones anteriores eu sentia que em alguns momentos do filme a história ficava um pouco arrastada. Só um ponto aqui que eu tenho pra reclamar aqui nesse segundo filme do Indiana Jones é que nesse segundo filme eles começam a pesar um pouco mais no CGI. Eles utilizam bastante ali ainda os efeitos práticos, só que o Steven Spielberg ele começa a abusar muito mais da computação gráfica. Para quem assistiu esses filmes lá no cinema, nos anos 80, quando eles foram lançados, pode ser que o pessoal tenha achado os efeitos especiais desse filme bom, mas para quem assiste hoje em dia, você vê ali que os efeitos especiais, eles não envelheceram tão bem. O Indiana Jones, ele continua com a mesma interpretação, o Harrison Ford, ele continua muito bem no personagem, e eu gosto também desse filme porque ele tem uma mudança de ambientação muito grande. O primeiro filme, ele acontece em um ambiente mais desértico, e nesse segundo filme você tem uma mudança completa, onde o desenrolar praticamente do filme inteiro, ele se passa em uma grande floresta. E é muito legal a interação que o Indiana Jones ele tem com os personagens coadjuvantes, porque até quando o Steven Spielberg e o George Lucas, eles realizaram todos os filmes da franquia Indiana Jones, eles tinham a plena noção de que esses filmes eram filmes de puro entretenimento, eram filmes episódicos, que inclusive eles funcionam muito mais assim, eles não são filmes ambiciosos que você precisa levar tudo muito a sério. E no terceiro filme, que foi lançado em 1989, que no caso é o Indiana Jones e a Última Cruzada, eles continuam nessa pegada. Só que dessa vez, ao invés de ele ter ali uma bela mulher do seu lado ou seu ajudante novamente nesse terceiro filme, ele teria como seu parceiro o seu pai, que foi interpretado pelo Sean Connery, e como ele tá fantástico nesse filme. Com certeza ele é de longe a melhor coisa desse filme, porque ele é um personagem muito engraçado, ele é carismático também, ele é sedutor assim como Indiana Jones. E se vocês pararem para pensar, o Sean Connery geralmente ele fazia personagens geralmente mais sérios. Por exemplo, o cara era o James Bond, e nesse filme ele vem com uma pegada muito mais de humor, ele é um alívio cômico que funciona muito bem no filme, e a interação que ele tem com Indiana Jones é muito boa, pois a interação a química, né, no caso que o Sean Connery e o Harrison Ford tem nesse filme, funciona muito bem. Quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu achava que o pai do Indiana Jones, ele seria mais uma escada pro Indiana Jones ficar fazendo piada, que ele seria só um velho ranzinza, que o Indiana Jones ia ficar fazendo piada em cima dele a partir disso. Só que na verdade não, os dois juntos, eles constroem as cenas cômicas desse filme de uma forma muito legal. Nesse terceiro filme, eles continuam aí nessa pegada de um personagem tem que achar ali um artefato raro, que aí no caso eles descobrem uma coisa aqui, que vai levar pro outro lado. Em teoria, sim, a história do filme ela é simples, só que ela é rodeada de mistérios que vão se desenrolando ao decorrer do filme. E esse filme ele tem uma pegada mais acelerada e novamente ele tem um aumento muito grande no orçamento do filme. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, o primeiro filme do Indiana Jones, o Steven Spielberg, ele utilizou 18 milhões
para fazer o primeiro filme do Indiana Jones. Nesse terceiro filme eles utilizaram 48 milhões, então é muito mais que o dobro lá do primeiro filme. E você vê todo esse dinheiro muito bem aplicado na tela. Você percebe que é um filme mais grandioso também, as cenas de ação continuam fantásticas, o Steven Spielberg continua conduziram a cena de ação de uma forma muito calma, onde você consegue entender perfeitamente tudo o que está acontecendo na tela. Ele vai diversificando bastante cada cena de ação. Algumas cenas se passam num ambiente mais aquático, outras cenas se passam nos céus, que no caso eles estão em um avião, outras cenas se passam em um ambiente mais desértico, e todas as cenas são muito bem feitas. É claro que em alguns pontos ele utiliza ali a computação gráfica, mas novamente ele sempre sabe dosar a computação gráfica no ponto certo. Os vilões desse terceiro filme, eles não são muito legais, são vilões muito genéricos, que lembram bastante os vilões dos filmes anteriores. É claro que os vilões dos filmes anteriores, eles também eram vilões genéricos, mas eram vilões que pelo menos tinham um pouco ali de personalidade. Esses vilões aqui desse terceiro filme, você às vezes nem dá a mínima bola pra eles. É claro que você consegue perceber toda a ameaça que eles representam, mas eles são personagens totalmente desinteressantes. O Harrison Ford, ele continua interpretando aqui o Indiana Jones de uma forma espetacular. Ele entendeu qual é a essência do personagem, e o Sean Connery também, ele soube entender qual era a proposta do filme, qual era a proposta do personagem dele. Ele tá muito bem aí em todas as cenas, é um personagem muito engraçado. E ao invés do Steven Spielberg e o George Lucas encerrarem aí essa franquia do Indiana Jones, digamos assim, com esse terceiro filme para fechar ali a trilogia bonitinho, não, 20 anos depois eles voltam com Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal lá em 2008 para fazer um filme bem mais ou menos. Se precisava ou não realmente desse terceiro filme, eu não sei dizer, mas é um filme que com certeza é um filme bem mediano. E eu falo que é um filme mediano porque eu não acho esse filme tão ruim assim. Eu acho que ele tem alguns pontos interessantes, porque ele traz ali ainda o espírito de aventura que os filmes do Indiana Jones tinha lá nos filmes dos anos 80. O Steven Spielberg, ele traz aqui para esse quarto filme também, só que o problema é que a direção, ela perde muito a mão. Ela viaja em algumas ideias de, por exemplo, alienígenas interdimensionais, o Indiana Jones sobrevivendo a explosões nucleares, que às vezes você se perde um pouco ali do que está acontecendo na história por ser algo muito exagerado. Tem alguns personagens coadjuvantes que são apresentados pra gente nesse quarto filme que eu acho interessantes, como por exemplo o personagem do Shia LaBeouf, que no caso foi o protagonista ali dos 3 primeiros filmes do Transformers. Ele é um personagem mais ou menos, ele é um personagem ok, ele não atrapalha, ele é aquele adolescente, aquele jovem adulto, rebelde, mas que pelo menos ele vai pro confronto, ele não atrapalha ali a história em momento nenhum. Só ele é um personagem muito mal desenvolvido, ele não tem um aprofundamento muito legal, então você também não se importa muito com o que acontece com ele nesse quarto filme. Uma personagem que aparece aí nesse quarto filme, que aí sim eu acho muito legal, é a personagem da Cate Blanchett, que no caso ela vive a vilã desse quarto filme. Ela é uma vilã extremamente genérica, mas que funciona para a proposta do filme. A Cate Blanchett, você percebe ali que ela entendeu qual era a proposta da personagem dela, ela tá com um sotaque muito exagerado, mas você percebe também que ela tá se divertindo bastante aí vivendo essa vilã. As cenas de ação e de aventura desse quarto filme, elas são mais ou menos, porque o Steven Spielberg nesse quarto filme, ele pesa muito mais a mão na computação gráfica, ao invés de utilizar os recursos práticos que ele mostrava pra gente nos filmes anteriores. Você começa a perceber que as cenas de ação desse quarto filme, elas são muito repetitivas e elas têm um problema muito grande dos filmes anteriores, que elas se alongam muito mais do que o necessário. Às vezes eles ficam ali, o personagem perseguindo um ao outro durante uns 4, 6, 7 minutos e a cena não acaba. E tem uma hora que você chega, já deu, vai pra próxima cena. O Indiana Jones aqui, ele tá um senhor já de idade, que no caso o Harrison Ford em 2008, ele já tava ali um pouco mais velho. Tem algumas pessoas que não gostam muito dessa ideia ali de ver o Indiana Jones velho em uma aventura ali dele. Eu acho que não é necessariamente esse o problema do filme, eu só não acho que o Harrison Ford, ele trouxe o espírito do Indiana Jones que ele tinha lá nos anos 80 para esse filme de 2008. Eu consigo ver ali o Indiana Jones
velho na tela, só que eu não consigo associar ele com Indiana Jones dos anos 80. Pra mim não é a mesma pessoa. Mas de uma forma geral não é um filme horrível como todo mundo fala aí. O vídeo ficou um pouco longo, pessoal, mas era isso que eu queria comentar com vocês sobre os filmes da franquia do Indiana Jones. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve aí no canal, ativa a notificação, porque aqui tem vídeo toda semana, onde eu trago vídeo de análise, indicações de filmes, bato um papo sobre o cinema de uma forma geral com vocês, e ativa a notificação aí para você continuar recebendo a notificação dos próximos vídeos, e siga a gente nas nossas redes sociais, que no caso é o Facebook, o Instagram, tem TikTok, tem Twitter agora também. Os links das nossas redes sociais vão estar todos aqui embaixo na descrição para vocês. Então é isso, até a semana que vem com mais um vídeo do Diário do Cinema.